O tema Educação Inclusiva e Diversidade. Um contexto na formação docente, com os palestrantes professora doutora Ana Maria Collin e professora doutora Leandra Bauer, e como mediadora a especialista Suzy Alves. Chamamos para compor a mesa a professora Ana Maria Collin. Possui graduação em Estudos Sociais e Geografia pela Unijuí, especialização em História da América Latina pela URGS, mestrado em História do Brasil pela UFRGS e doutorado em História pela PUC-RS, com estágio na Universidade de Coimbra, Portugal. Foi professora da Rede Pública do Rio Grande do Sul, onde lecionou História e atuou como dirigente do CEPERS. Também foi professora da Unijuí, no curso de História e mestrado em Educação nas Ciências, onde atuou como editora da revista Contexto e Educação. Tem experiência na área da História e Educação, com ênfase em História do Brasil e História das Mulheres e do Gênero. A partir de 1/10/2012, tornou-se professora visitante nacional sênior CAPES na Universidade Federal de Grande Dourados, onde atua no programa de pós-graduação em História. Sua atual pesquisa é sobre presença feminina na Guerra do Paraguai. Faz parte da mesa de honra professora Leandra Bauer. Possui graduação em Educação Especial, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Psicopedagogia pela Universidade de La Havana, mestrado em Educação, Fundamentos de Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de educação, com ênfase nas linhas de pesquisa de políticas públicas em educação, educação especial e formação de professores. Vice-líder do GEPE, Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Especial do Centro de Educação da UFSM. Compondo a mesa como mediadora, a professora Suzy Alves, especialista em Educação Especial e Educação Inclusiva pelo Centro Universitário Internacional, UNINTER. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, coordenadora das ações inclusivas do Instituto Federal Farroupilha, CAI, reitoria em Santa Maria e gerente coordenadora do Polo de Ensino à Distância do IFarroupilha. Polo Santa Rosa dos cursos Letras Libras, Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. É com muita alegria que hoje estamos aqui trazendo duas temáticas muito interessantes que hoje estávamos até conversando nos bastidores ali com a professora Ana, que vem muito a calhar, como diz o ditado, né, de estar discutindo a questão de gênero, né? Hoje ela está em discussão, né? Então a prof. Ana vai nos trazer essa temática e a prof. Leandra também complementando, né, o trabalho da mesa com a sua fala sobre a questão da inclusão, e que hoje muito está sendo discutido, dialogado, né, pensado sobre essas questões, porque a gente está conversando, falando em relação às diferenças, à diversidade, e que é o que a gente está aprendendo no dia a dia, né? Não vou me estender, né, porque eu sei que elas têm muita coisa boa para compartilhar conosco hoje. E a gente vai começar a dinâmica de trabalho estruturada no seguinte contexto. De 30 a 40 minutos, a gente vai deixar, então, para cada professora falar a sua temática, e depois a gente vai abrir para as discussões e as perguntas. Começamos, então, com a professora Ana, onde ela vai abordar a questão de gênero, né? E depois finalizamos com a professora Leandra, que é a questão da inclusão. Muito obrigada, né? Eu estou até feliz por
estar aqui mediando essa fala, né? É um momento muito significativo para nós, onde, como instituição, a gente vem trabalhando essas questões, essas ações dentro dos Institutos Federais Farroupilha, que são ações que envolvam tanto alunos como servidores, e que é o momento da gente refletir, pensar, dialogar no coletivo sobre essas temáticas que hoje está sendo abordada. Então, eu posso passar já direto para a Prof. Ana, fica bem à vontade, prof. A gente só pede para não ficar de pé, porque como está pela web TV, né? E o pessoal está acompanhando nos campos, então, se você ficar de pé, sai do foco da web TV. Tá? Infelizmente, vai ter que ser assim. Bom dia, todos e todas presentes aqui. É um prazer estar aqui. E é um prazer também muito grande falar sobre a temática que eu vou tentar abordar. E também estou feliz porque encontrei aqui vários ex-alunos e alunas do mestrado da educação na Unijuí, o que é sempre um prazer, tá? Encontrá-los. Eu acho que hoje, que dia 5 de novembro de 2015, falar sobre as questões de gênero não vou dizer nem privilégio, não. Talvez funcione até como uma provocação. Antes de começar a minha fala, eu quero pegar 2 acontecimentos atuais, ou muito recentes, do caso brasileiro, que remetem à questão de gênero. Vou falar primeiro sobre os planos de educação do Brasil, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais do Brasil, os planos municipais de educação do Brasil, com raras exceções. Foi retirado desses planos, ou foi retirada desses planos, a questão de gênero. E a acusação que foi feita para retirar é que gênero era uma ideologia. Então, vamos retirar essa questão de ideologia de gênero. Eu fiquei muito assombrada quando ouvi isso pela primeira vez. E, na época, o ministro da Educação, que já saiu, teve uma passagem rápida no governo federal, era favorável à questão de gênero nos planos, né? E teria sido vencido pela bancada religiosa e pela bancada da bala no Congresso Nacional, que estão ditando a moral do Brasil atualmente. Eu falava em bancada religiosa, quando nós falamos em bancada religiosa, eu sempre achei que fossem as igrejas, vamos juntar assim, evangélicas. Numa palestra lá em Uberlândia, sobre gênero, estava na primeira fila o vereador de Uberlândia, com a sua esposa, que foi lá dizer ele para aprender um pouquinho sobre gênero, e no final da palestra ele veio conversar comigo, e daí eu acabo entendendo essas coisas todas. Ele queria dizer para mim assim, que eu não podia mais falar em bancada evangélica, porque quem foi fazer a pressão junto aos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Uberlândia, Minas Gerais, foi pessoas da Igreja Carismática da Igreja Católica. E como os vereadores, a sua grande maioria, não sabiam o que é gênero, e vem todas as acusações que gênero quer transformar todo mundo em homossexual, e todo mundo não sei o quê, acabam aderindo a essas questões inclusive, por ignorância à temática. E a minha indignação foi por um outro lado, talvez não foi nem por esse, porque eu acho que a radical desigualdade entre os sexos se chama violência contra a mulher. Vem lei Maria da Penha, agora vem lei antifeminicídio. O Brasil, graças aos deuses, ele não fica nada a dever a nenhum país desenvolvido do mundo sobre leis igualitárias. A nossa questão não são as leis. As leis acabam virando letra morta quando bate na cultura instaurada sobre a relação entre os sexos. Então, as prefeituras, os estados e a nação possivelmente vão gastar depois muito dinheiro, e um dinheiro nosso, inclusive público, para combater a violência contra a mulher e agora também contra todos os tipos de trans, ou
contra todos aqueles que não são homens. Sendo que a escola, na minha avaliação, como já fui, eu gosto de colocar no meu lápis sempre, eu já fui professor da rede pública do Rio Grande do Sul, já lecionei no ensino primário, secundário, que nem sei como é que se chama hoje, mas enfim. E eu ainda acho que a escola é um lugar privilegiado para mudanças. Se a escola, ela institui preconceito, sim, ela constrói corpos sexuados e também preconceituosos, ela também seria um espaço para o caminho para a liberdade, para a igualdade, para uma sociedade sem preconceitos, enfim. As novas sexualidades, as novas parentalidades estão batendo a porta das famílias, batendo as portas das escolas, e daí se retira dos planos a questão de gênero, porque acusando como ideologia de gênero, como se ideologia fosse uma coisa muito ruim. Eu falo esse primeiro, e eu tenho que falar rápido para entrar no meu tema, e agora vocês todos acompanharam na mídia, eu estou muito estarrecida, e não pelos cunhas da vida, não. Não vão achar que o meu susto é com os cunhas, que é o cunha e seus asseclas, corruptos. Não, esses estão levando muito dinheiro, e aí sim uma ideologia da roubalheira. Mas com o que está aflorando, quem se empoderou a partir desse pensamento conservador brasileiro, e aí é que eu quero entrar, que vocês acompanharam, e é por isso que eu digo que esse dia de hoje, para mim, é um tema feliz poder falar, mas um feliz também, entre aspas, que foi a prova do Enem alguns dias atrás. Vejam bem, o tema da redação: a persistência da violência contra a mulher. Gente, a mulher apanha do barraco ao castelo. A namorada, a casada, a noiva apanha, é queimada, é soqueada, tal. E quem morre, se vocês olharem as estatísticas, a ex-noiva, a ex-esposa, a ex-namorada, aquela que não quis mais, essa morre. E isso tem uma história. Então eu estou tendo, meu Deus, vocês estão enxergando isso em todos os lares. Não vão achar que lares pobres, não, mulher negra e pobre, não, é rica, branca, negra, morena. E o tema da redação vai se transformar numa comoção nacional, e vejam só, quem frequenta as redes sociais sabe. Um tema marxista, um tema comunista, um tema de esquerda, como se fosse, pensem bem, a violência contra a mulher, que graça em todas as classes sociais, atravessa as classes, atravessa as gerações, atravessa as etnias, virou um tema de esquerda. E aquela questãozinha, meu Deus do céu, seria uma questãozinha inocente, não é, sobre a Simone de Beauvoir, se transformou no grande debate nacional. Eu assisti ontem, eu acho, alguns eu não tenho muita paciência nem estômago para olhar até o final. Mas estava olhando a Câmara Municipal de Campinas, se alguém assistiu, os vereadores ocuparam uma tarde inteirinha para fazer uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, ao Enem, a Simone de Beauvoir. O vereador não sabia nem dizer Beauvoir, ele começou a Simone de Beauvoir, não sabia dizer. E daí vem com uma argumentação incrível. E os vídeos chamando ela de pedófila, porque ela incitava namoro, tal. Então, vocês têm ideia do que está... E ainda a prova de inglês também era um tema de uma feminista. A impressão que me deu, eu falei com alguns amigos, que o ministro de Educação saído, não o mercadante atual, o que saiu, vamos dizer que fez quase que... se cobrou quase pela violência também que se acometeu ele quando ele propôs os planos de educação, ele propôs um comitê de gênero que foi retirado também com esse nome, tudo que dizia gênero no comitê foi retirado, ficou comitê de desigualdade, coisa assim. Então esse é o Brasil de hoje, tá? É o Brasil da prova do Enem, dos planos de educação, e quando eu falava, não me importa nada com os cunhas, me importa eu morar lá em Porto Alegre e enxergar os rapazinhos jovens com camiseta, eu sou machista, e daí? E com o peito bem estufado, bem orgulhoso. Me importa ver que aquelas meninas da biblioteca feminista apanharam de brigadianos, não foi de cunha? Parece que estavam latentes algumas, agora vou brincar aqui, ideologias, né? Já que falam tanto assim, e que agora se empoderam
com o comportamento conservador da Câmara Federal, que não aguenta falar em sexualidade, que não aguenta falar em gênero, que não aguenta falar em aborto. Tá? As mulheres morrem milhares e milhares e milhares por aí, e eu não posso falar em nem descriminalizar o aborto. Então, esse é o Brasil nosso. Tá? A minha fala aqui, e agora eu vou começar a correr um pouquinho, porque minha vida é quando faltar 5 minutos, tá? Pelo menos. Como aqui são professores, eu quero fazer uma fala e queria que vocês me acompanhassem para que nós depois fizéssemos um debate. Michel Foucault, que é um autor que eu gosto muito e que trabalho com ele, inclusive, atualmente doutorado em História na Federal de Dourados, o FGD, ele tem uma palavrinha chamada genealogia. E ele dizia assim, antes de filósofo, eu sou um historiador. Essa frase dele, sou simplesmente um historiador, não era por nada, não. É porque ele vai dizer que nós podemos datar as coisas. Que as coisas não têm natureza. Não tem uma coisa sempre dada, não. As coisas são construídas, são datadas numa relação de poder e saber. Vou também pegar, então, aqui rapidamente, nomear 3 autores. Foucault é um, que me é muito caro. O segundo autor é Jacques Derrida, que era um linguista, e que foi o inventor da palavra desconstrução, quando ele vai dizer também que não existe natureza, e que desconstrução é simplesmente abrir o discurso, ele vai dizer. Desconstruir não é botar fora, é abrir o discurso. É ver aonde começou aquele discurso. E um terceiro autor, que é o Pierre Bourdieu, e eu vou colocar na boca dele uma palavra que ele disse, né? Ele vai tentar descolonizar o discurso num livrinho pequeno chamado Mulheres e História. Não, acho que não tem no Brasil, enfim, mas está em português, que tem na editora de Lisboa. Quando Michel Perrault e Georges Duby fizeram aquela Bíblia para quem trabalha com o gênero, que são os 5 volumes da História das Mulheres no Ocidente, com intelectuais da Europa toda, quando acabou a impressão dos 5, esses 2, Perrault e Duby, chamaram um grupo de intelectuais para fazer uma avaliação dos livros. Pierre Bourdieu avaliou o terceiro, e ele vai dizer o quê? É impossível existir história de mulheres, porque as mulheres possuem uma visão colonizada de si mesmas. É preciso descolonizar o feminino, vai dizer Bourdieu. Então, genealogia, desconstrução e descolonização. O que eu quero fazer aqui rapidamente para nós podermos entender como é que chegam essas, como é que o pessoal pede para retirar os planos, como é que chega essa resposta às provas do Enem. Eu não posso chamar todo mundo de mal. Eu não posso chamar todo mundo de conservador e maldoso. Não, tem coisas mais profundas do que a maldade, ou que o meu pensamento diferenciar nessas relações tão complicadas que se ligam à moral. Para nós podermos entender isso, eu vou agora então fazer um trabalho de desconstrução do corpo feminino, mas que poderia ser também um trabalho de desconstrução do corpo trans, daquele que não é masculino, enfim. Quando eu fazia meu doutorado, há alguns anos, eu estava lá em Portugal e viajando pela Europa, porque tu está lá, tu estás pertinho, parecia, e eu trabalhava com mulher, com a cidadania feminina, parecia que eu não havia saído de casa. Chegava no mercado de Coimbra, uma mulher com olho roxo, os comentários que eu via na Espanha, como se apanha, como se morre aqui na Espanha, na França, digo, opa, eu achava, brincando, achando que isso era uma questão brasileira, enfim, não é? Que a mulher apanhava e morria no Brasil por essa sua origem latina, tudo bem, a nossa origem é portuguesa, é espanhola, etc. e tal, mas o meu só havia trocado o endereço. Daí eu fui atrás de livros que pela primeira vez haviam nomeado a diferença entre homens e mulheres. E eu vou ter que contar rapidamente como eu achei o livro para poder entender. Eu vou trabalhar aqui com discursos que se transformam em práticas e que depois resultam nas reações da prova do Enem, aqui no nosso vizinho, na porta do lado do meu apartamento.
Eu vou atrás, as feministas francesas em especial, indicavam um livro de Aristóteles, chamado A Geração dos Animais. Meu filho é doutor em filosofia. Eu era amiga da filosofia lá no IGI com todos os meus amigos e compadres da filosofia. Ninguém conhecia esse livro de Aristóteles. Ninguém. Gente, o pessoal é estudioso de filosofia. Meu compadre, chamado Tielec, aqui de Santa Maria, para mim, o Adão conhecia, um grande filósofo. Ele disse, tu tirou da onde esse livro do Aristóteles que ninguém aqui conhece? E eu comecei a procurar o livro e não achava o tal do livro. Não achava, agora tu entra virtualmente nas bibliotecas, nas livrarias, não achava esse livro. Eu ia fazer a PUD, o que nenhum orientador gosta de APUD no doutorado, mas não tinha saída. Entro na Unijuí. Unijuí, para quem sabe, é o fim, é um lugarzinho desse tamanho, tem uma universidade maravilhosa lá com a Unijuí, que eu respeito demais, mas a cidade é pequenininha, tal. Entro na biblioteca e fui direto na estante da filosofia para pegar o livro Política de Aristóteles. Qual não é surpresa que estavam lá os livros assim, e estava lá 3 volumes, A Geração dos Animais, A Espécie dos Animais e Sobre os Animais. Eles não haviam sido uma edição limitada, bilíngue, em grego e em francês. 59 uma edição, 61 a outro ano. E as páginas não haviam sido cortadas, vinham as páginas fechadas assim, e não haviam sido cortadas ainda, o que demonstrava que nunca alguém havia pego esse livro na biblioteca. Gente, eu peguei aquilo, eu fui para casa com uma joia na mão, e lá, rapidamente também, nesse livro, que é uma preciosidade, eu depois fiz um xerox primoroso, botei uma capinha de cor, inclusive, quando Aristóteles vai demonstrar para o mundo todo, 500 anos antes de Cristo, a diferença entre machos e fêmeas, entre boi e vaca, sapo e sapa, etc, etc e tal. E chega também em homem e mulher. Vai dizer que somente a mulher e a jumenta fazem sexo quando estão grávidas, nossa linguagem aqui. Vai dizer as mulheres têm as pernas mais finas que os homens, as mulheres têm os pelos mais ralos que os homens e mulheres possuem seios, só que nos homens duros e rijos, nas mulheres flácidos logo caem. E antes de encerrar com essa pérola, e aqui tem um equívoco de Aristóteles histórico, que as mulheres morrem, como todo ser inferior, morrem antes dos homens. Isso hoje, essa tese caiu abaixo. Antes de dizer isso, ele vai dizer ingenuamente assim, as mulheres possuem um cérebro menor do que os homens. Agora, antes de passar para o próximo discurso poderoso, que se ocupou de Aristóteles, já que a filosofia não se ocupou, eu quero fazer aqui com vocês, para nós podermos entender o que são discursos e práticas, 3 datas. 3 temporalidades. 500 anos antes de Cristo, Aristóteles diz, as mulheres têm um cérebro menor do que os homens. Prestem atenção. 1910, Congresso Nacional do Rio de Janeiro, no Brasil, discutindo o Código Civil brasileiro, que tratava da vida privada de homens e mulheres, e essa discussão durou 10 anos, um jovem deputado vai para a frente da tribuna com um cartaz que não devia ser assim, devia ser em papel pardo, e que botava lá, cérebro, tamanho grande, médio e pequeno, mulheres e homens. As mulheres sempre com um cérebro menor. Nós sabemos hoje que o nosso é menor, mas funciona melhor, né? Nossas metástases estão mais ágeis. Com esse cartaz, se decide, portanto, no Congresso Nacional que discutia o Código Civil brasileiro, que por terem um cérebro menor, portanto, uma racionalidade menor também, elas deveriam ficar sob a guarda dos homens que possuem um cérebro maior, racionais. E se institui nesse Código Civil, por exemplo, de origem napoleônica, que as mulheres eram relativamente incapazes, junto com os loucos, os índios e as crianças. E quem tem a idade que eu tenho, 64 anos, um pouquinho menos, e um pouquinho mais também, que estão aí vivas, sabem o que esse código influenciou na nossa vida.
Nós não podíamos fazer nada sem a aquiescência do marido. Vejam bem, a menoridade da mulher não era sobre todas as mulheres. Eram sobre as mulheres casadas. Aonde é que nós queríamos estar? Nós, eu digo eu, nós todas, casadas. Porque não éramos aceitas socialmente como solteiras. Ninguém queria ficar solteirona. E ninguém queria não ter filhos, que até hoje se fala que eram secas por dentro. Bom, se passa assim, pasmem, eu nasci em 51. Até 1962, esse código vai até 2002, tá? Até ontem na história. Até 1962, quando se edita o Estatuto da Mulher Casada, nós éramos todas menores, irracionais, não podíamos frequentar a escola, não podíamos trabalhar sem a anuência do marido. Mas, pasmem, vai dizer toda a literatura relativa ao código. Se a mulher não era virgem, o marido tinha 10 dias para devolver ela para a casa dos pais. Não era no segundo, 10 dias. O autor, o jurista, autor do Código Civil, Clóvis Bevilacqua, que vai escrever um livro que circula muito, chamado Estatuto da Família, pasmem bem, dizem que ele era um homem à frente do seu tempo e que o código teria saído mais conservador do que ele queria. Ele vai dizer o seguinte: se uma mulher boa, séria, sem boca de vermelho, sem nada, for violentada na rua, o marido pode devolvê-la para os pais, porque essa mancha a sociedade não esquece. Bom, isso aqui 1910. 2006, 500 a.C., 2006, pró-reitor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, diz: as mulheres não aprendem matemática porque têm um cérebro menor do que os homens. Para mostrar o quanto que essas coisas são discursos e também práticas. Bom, eu quero me apressar aqui, porque eu quero que depois também bater um papo. Quem é que de fato assume esse discurso aristotélico? Se a filosofia não conhece esse livro, né? Meu Deus do céu, mas é tão presente para nós tudo que o Aristóteles diz lá. E como é que ele estava na Unijuí, esse livro? Agora, por isso que eu contei aquela questão de achar o livro. A Unijuí foi criada como Fidene. Nós tínhamos lá ao lado, está lá ainda onde é que funciona a EFA, onde é que o Adão trabalhava. Lá era um seminário de freis, capuchinhos. A Unijuí foi criada pelos freis capuchinhos. Era uma instituição religiosa, agora é uma instituição laica. Mas ela foi religiosa. E o livro datado de 59 de 61. Quem vai assumir, de fato, esse discurso aristotélico vai ser o discurso judaico-cristão. A Igreja Católica. Ela que vai distribuir para todas as faculdades do mundo católicas, né, essa edição bilíngue francês. Tá? E nós aqui sabemos disso, que é... E eu fui criada em família católica, eu falo de cadeirinha, que eu digo assim, fui... Primeira comunhão, crisma, etc., casamento da Igreja Católica. Fui até professora de catequese. Tinha um primo meu que era bispo, no Rio Grande do Sul, Dom Cláudio Collin. Então, eu sou de família católica. Por isso que eu posso falar assim também um pouquinho, sem mágoa, que está falando do outro lado, não. Hoje em dia sou agnóstica sim, mas falo desse lado. Nós sabemos o desserviço que a Igreja fez às mulheres. Bom, se eu falo para vocês que até hoje a Igreja não permite ainda pílula nem camisinha, mesmo que a AIDS esteja agraçando pelo mundo, ela não permite camisinha, não permite nada, só a tabelinha. Quantas mulheres morreram de parto, que não poderiam ter mais filhas, mas que o padre dizia, né, casamento é para isso? É só para procriar? Nós sabemos, eu quando fui descobrir, agora falo em genealogia e desconstrução, quando eu fui descobrir por que eu usava o véu na cabeça, minha avó usava um véu preto, era viúva, minha mãe um cinza e eu um branco, toda faceira, eu guriazinho, aquele véuzinho, quando eu fui descobrir que era sinal de submissão e de vergonha pelo meu sexo, porque a Eva não tirou Adão do paraíso, a Eva tirou nós todos, a humanidade, do paraíso. Quando eu fui descobrir que Virgem Maria, que eu fui criada,
Vocês, a maioria, imagino que sim. Ela tem uma data de criação. Se cria o culto mariano numa fase X, numa data X, não é uma criação de sempre, porque agora eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter as Evas e tenho que ter as Marias. Se a Eva era aquela pecadora corrompedora que tirou toda a humanidade do paraíso, agora eu tenho uma família monogâmica, eu tenho que ter mães fiéis ao marido, que só coloquem na família filhos desse marido, e aí são todas as Marias assexuadas todas, que só fazem sexo para procriar, não por prazer. Por prazer, meus queridinhos, vão lá e procurem as Evas. Essas mulheres públicas. Então, até há pouco tempo era muito normal que o homem tivesse casado e tivesse uma manteúda, como dizia lá os códigos, e que as novelas trazem às vezes, né? Essa é uma situação normal. A Igreja Católica prestou um desserviço, e eu falo um pensamento judaico-cristão aqui, muito grande, e como também estudei sobre isso, o Papa João XXIII, que eu também gostava dele, ele fez uma encíclica tal para mulheres, não é? Na década de 60, dizendo que as mulheres eram iguais, etc, etc e tal. João Paulo II faz um documento chamado Mulheres Dignitatem, assim, não sei se diz em latim assim, mas Mulheres Dignitatem em latim. Eu tenho o texto em português, com o título em latim, que vai dizer que as mulheres são iguais, merecem respeito, etc, etc, etc. Mas essa questão de usar a palavra do poder, é essa a questão. Rezar ou não rezar missa. Mas quando Deus quis colocar sua palavra ao mundo, ele escolheu quem? Um homem chamado Jesus. Homem. Jesus, uma criatura maravilhosa, que tinha muitas amigas mulheres, no meio de suas amigas mulheres, quando vai lançar sua palavra ao mundo, ele escolhe quem? 12 homens. Portanto, mulheres, por favor, quietinhas, etc, etc e tal. Quando Dan Brown lançou um livro de literatura, que quem não leu tem que ler, chamado Código da Vinci, a igreja enlouqueceu. A igreja, quando eu falo aqui, não nós, eu falo a instituição lá em cima. Por quê? Não só aparece lá uma mulher entre os 12, uma mulher tem uma discípula, portanto, discursos, minha gente, não é qualquer mulher, é a puta bíblica. Aquela que foi eleita como prostituta bíblica, chamada Madalena, é a apóstola e que seria, no fundo, na árvore tal, a nossa mãe ancestral. Quando saiu o filme, o Papa recomendou que ninguém olhasse o filme, daí o filme não é bom realmente, né, mas todo mundo foi olhar por causa disso. Para mostrar o quanto que não tem lugares. O Papa anterior, o Papa Bento, aí vocês já acompanharam, que são jovens, mas não tanto assim, que vai dizer, lançou marretas em cima do feminismo, porque o feminismo teria acabado com a família, etc, etc, etc. Bom, esses dias, o secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, não falo do longe, aqui de Porto Alegre, vai dizer que as mulheres trabalhando, as mulheres terem saído ao trabalho, são as responsáveis pela desagregação familiar. Muita gente foi lá se contrapor a isto, e ele ainda manteve sua palavra sim. Quando elas estavam em casa, sem trabalhar, a família andava. Para não dizer que eu estou mentindo, e eu sei que eu tenho que me apressar aqui, nesses dias que o secretário de Segurança Pública falou isso, um professor da PUC de Direito de Porto Alegre, numa cadeira chamada Direito Empresarial 2, teria na sua aula dito que, segundo o jurista espanhol, fulano de tal, Direito Empresarial 2, as mulheres, assim como as leis, estão aí para serem violadas. Pasmem, que eu vou dizer. Quem denunciou esse professor não foi nenhuma aluna, pensem em Bourdieu, foi um rapaz que gravou essa aula e denunciou. Eu fiquei muito indignada, coloquei no Facebook, que eu funciono no Facebook com militância, enfim, que eu esperava que a PUC demitisse ser professor e que a OAB cassasse a carteira dele.
Uma amiga minha de infância, da Unijuí, sim, no Facebook, para todo mundo ver. Aninha querida, tu não viste quem é ele? E nós debutamos juntas em Igi, minha amiga, e colocou no Face uma foto de debut, ele padrinho dela, debutante. A partir daí eu digo, será que eu estou cometendo um equívoco com esse homem? Vou ter que me desculpar então no Facebook. E fui atrás, fui na PUC, fui falar. Não, era verdade, porque as mocinhas, as suas alunas, ele fala umas brincadeiras às vezes, mas ele é bom professor, as moças. E quem ainda não sofreu, um rapaz. Entre as brincadeiras, eu fiquei chocada. Moeda na mão, calcinha no chão. Brincadeiras num curso de direito, tá? Todas, enfim, prostitutas. Bom, daí eu quero sair do discurso... Não, claro, a lógica é essa, né? Se eu vou olhar, estão para serem violadas e moeda na mão, calcinha no chão, estou pagando. O discurso religioso foi atroz sobre nós e continua sendo atroz ainda. Eu estou respeitando demais o atual Papa, né, que é argentino, eu gosto muito dele, parece que está se contrapondo a muitos interesses no Vaticano e tal, mas eu nessa ordem do discurso, e eu tenho que apurar, correr, porque eu sei que eu tenho pouco tempo, nessa ordem, e eu não vou pegar todos, não, eu vou chegar ao discurso médico sobre as mulheres. Até 1852, gente, para a história, isso também é muito perto, não existia no mundo ainda nenhum desenho sobre uma mulher, o interior do corpo de uma mulher. Nunca haviam repartido um cadáver feminino para mostrar que as mulheres tinham dentro um estômago, um fígado. Porque somente 2 órgãos chegavam para ela. Historicamente, 2 órgãos. Um útero para parir e um coração para sentir. Esses 2 chegavam, né? O afeto aos filhos, aos velhos, por isso que professora e enfermeira foram as únicas profissões para as mulheres no começo. E um útero chamada matriz que dá identidade à mulher. E esse discurso, vocês não têm... Olha, quando a gente estuda isso, dá um certo prazer e uma certa revolta. Até cortarem a mulher ao meio para mostrar que tinha fígado, e que tinha útero. Os médicos desse pensamento filosófico, porque o Hipócrates, aquele que as mulheres também juram nos cursos de medicina, ele vai provar no seu corpus teórico, né, que realmente a mulher só possui essa matriz e que ela é doente por causa dessa matriz. Um outro filósofo vai dizer, o Platão, que a natureza, a criação da natureza nervosa da mulher é por causa dessa matriz, tal. Mas vem a medicina, o Galeno, tal, que vai mostrar que a mulher é simplesmente um homem ao contrário. Por isso que eu gosto de ficar de pé quando dou palestra, tá? Porque onde ele tem o pênis, para dentro tem a vagina. Aonde ele tem os testículos, para dentro, ela tem não os ovários, as trompas. Vão provar cientificamente que ela somente é um homem ao contrário, invertido, portanto, um homem mal feito. Sim, gente. Porque a régua, o parâmetro da natureza, do coisa bem feita, é o sujeito masculino. Por isso que eu adoro Foucault quando eu digo o seguinte, a mulher, só escutem, porque eu enxergo aqui muitos homens, e aqui não é uma guerra de exércitos. Foucault vai nos mostrar que a mulher é simplesmente um efeito de práticas discursivas e não discursivas. O homem também é um efeito dessas mesmas práticas. Porque, gente, ser homem gaúcho, ser homem baiano, ser homem carioca é muito diferente. O homem gaúcho tem que bater espora. Até há pouco tempo atrás, um homem gaúcho não podia dar uma gargalhada, senão viraria boiola, gay. Um homem gaúcho não podia pegar um filho menino no colo, que perigo esse menino, então um dia virar gay. Todo um comportamento másculo tipicamente farroupilha. Os baianos estão casados com um filho e podem rebolar como quiserem, não é? Rebola e volta para casa e continuam homens. O que eu quero mostrar com isso é o quê? Que não é uma briga de exército aqui, mas são discursos que nos construíram assim homens e mulheres. Quero que vocês me entendam isso. Então, quando eu faço esse homem ao contrário, e aí vem todo o discurso médico, depois tem um que eu adoro, uma tese de um médico defendida no Brasil
em 1892. E eu não trouxe aqui porque eu gosto de ler, 5 minutinhos. Sim. Como se conhece uma mulher histérica? Se a mulher tem a boca muito vermelha, os dentes muito brancos, uma tez um pouco morena, olhos brilhantes, sobrancelhas avolumosas, ela deverá ser uma histérica. Tudo aquilo que provoca o nome, não é aquilo que seria uma provocação, tá? E assim nós vamos vindo, e eu sei que eu tenho que encerrar, que a gente vem vindo os cursos todos, que nos vão construindo assim. Até que eu chego, e vou pular aqui vários, até que eu chego no último discurso que eu trabalho, que já é um discurso do nosso tempo, de um autor que eu também gosto muito, não vou dizer que eu não gosto, que seria já um discurso científico, e esse discurso, esses livros que vocês conhecem, não ficam nada a dever para Aristóteles, que foi o primeiro que eu falei lá atrás. Eu vou chegar no Freud, que vocês, se não estudaram, já ouviram falar em Freud. Faz um serviço atroz para a humanidade. Sim, ele inventa no inconsciente, é um primeiro cara a teorizar a questão sexual, nós reconhecemos isso, mas ele vai dizer que a mulher tem uma falta e que por essa falta ela é uma invejosa e por essa falta também ela não tem capacidade de fazer justiça. Ela sente falta do pênis que ela não possui, do falo que ela não possui. Uma castrada. E agora, olhem, o que eu quero ligar, o que eu quero dizer que não é só o discurso, gente. Quando Freud vai dizer que por causa dessa falta, ela não consegue fazer justiça, há muito pouco tempo que mulheres puderam fazer concursos para serem juízas e promotoras. Há muito pouco tempo. Nós não podíamos nem... Eu fui jurada lá em Índia durante muitos anos. Nós não éramos chamadas nem para serem juradas. Muito poucas ainda assim são chamadas. Porque não podíamos fazer justiça. Toda essa questão da inveja feminina é verdadeira. Nós não vamos dizer que é falsa. Porque agora, isso tem um conteúdo histórico, foi plantado historicamente. Quando uma vizinha apanha do marido, o que a outra vizinha disse? Provocou. Saiu o homem com a saia acima do joelho. Saiu o homem com a boca pintada de vermelho. Não é o vizinho homem que vai dizer isso. É a vizinha mulher. Essa vizinha é má? É claro que não, deve apanhar também. Que eu quero dizer que ela está simplesmente reproduzindo, agora devolvendo aqueles ensinamentos e práticas que aprendeu. Quando eu falava em Código Civil, para encerrar agora, antes que eu puxei ele lá, no tempo de Aristóteles, as leis brasileiras, e vamos aqui falar do Ocidente, porque eu nem quero falar em Oriente aqui. Nem posso e nem quero. Que sempre quando eu falo em Oriente, a primeira coisa que a gente lembra é da excisão do clitóris. Quem não olhou um filme chamado A Flor do Deserto, por favor, olhe. As mulheres costuradas, um buraquinho só, pontinha de um fósforo para sair o xixi, e elas são cortadas de 3 a 5 anos. Na noite de núpcias, ele vem com gilete, com facão, com o que for, e desvirgina aquela costura feita. Então não vamos nem falar de Oriente aqui. Vamos falar do Ocidente. No Ocidente como um todo, e aqui no caso do Brasil, em particular, as leis brasileiras, elas seguiram muito de perto esses discursos todos. O que eu quero contar para vocês, a gente conta tristemente, de um lado, quando acharmos que tínhamos avanços, estamos vendo agora esse regresso conservador, as constituições brasileiras, até chegar em 34, não fala de mulheres. Então, quem é cidadão? Quem pode, quem não pode votar? Esse não pode, esse não pode, esse pode. Desde a primeira de 24 até 91, já República. As mulheres aparecem como proibidas? Não. Elas nem aparecem. Quando Getúlio Vargas propõe em 32 o voto feminino, o que diz, eu vou falar que é da imprensa gaúcha que eu estudei, o voto da costela de Adão,
Ela quer votar 2 vezes, mas ela já vota pela mão do marido. E agora quer votar de novo? E, gente, década de 30, poderia ser século passado, novembro de 2015. Para isto tudo, existe uma palavrinha mágica na boca de todos. Quando se fazia a campanha para a mulher não votar ou contra o voto feminino, querem acabar com a família no Brasil. Porque se a mulher for votar, vai se acabar a família. A mulher foi votar, não mudou nada para ela nem para a família. Quando eu chego agora, em 2015, e quero encerrar com isso, a essa coisa que nos assusta, que é esse regresso, enfim, conservador, que na boca de Cunha, quando fala em aborto, quando se retira o kit contra a homofobia para as escolas, quando se retira o plano de educação a questão de gênero, tudo isso é um pacote só. Porque eu encho bem minha boca para dizer a família. A família é que está sendo colocada em perigo. Em todos. Agora, com a prova do Enem, eu assisti um vídeo também, que está lá no YouTube, para quem quiser assistir, moças jovens e rapazes. Ela diz, mas eu sou mulher. Daí o rapaz fala, mas eu sou homem. Que negócio é esse de construir? Porque o que eles querem, de fato, essa esquerda, esses marxistas, esses comunistas, o que eles querem, de fato, é acabar com a família. Então, nós precisamos ter muito cuidado, inclusive, quando nós falamos em família. Porque falar em família hoje no Brasil não é a mesma coisa que falar em família no século passado. Porque hoje eu tenho, por leis, vários tipos de família. Ninguém está colocando em perigo ninguém. Por isso que eu acho muito estranho quando quem vem falar assim acusa gênero de ideologia. Trabalhar com gênero é nada mais do que trabalhar pela liberdade. É isso que eu quero dizer. Obrigada. Bom, ficaríamos aqui horas escutando a Prof. Ana, mas a gente está com o nosso horário meio corrido. E a gente também tem muita coisa a aprender com a Prof. Leandra. Agora é com você, Prof. Então, vamos lá. Primeiro, dizer bom dia a todos, o quanto é importante nós, ali da Universidade Federal, que somos quase vizinhos da reitoria do IFE, estarmos aqui compartilhando, né? Então, sempre me coloco à disposição para recebê-los e para vir, e para ir e vir, enfim, porque isso engrandece as nossas instituições, né? Num segundo momento, dizer da felicidade também de encontrar aqui minha orientanda, Beatriz, as minhas colegas e amigas acadêmicas, né? Principalmente de um grupo que eu tenho muito carinho, que é o grupo que envolve a professora Márcia, daí a Fernanda, a Priscila e todas as gurias, minhas ex-colegas de mestrado e até conterrâneos de Santiago e Jaguari. Então, é muito legal pensar que a gente sai de casa de manhã cedo para vir para cá, e tu não espera que tu vai encontrar aquilo que tu encontra aqui, tá? E uma das coisas que mais me encanta nesse processo, e de pensar a minha vida nesse processo, que pode se ampliar para esse exemplo de sair de casa e vir para cá, é a imprevisibilidade com o qual as coisas nos acontecem, tá? Não só a imprevisibilidade da vida, que foi todos esses encontros que eu pude fazer aqui agora de manhã, mas também é a imprevisibilidade das coisas que nos acontecem nos nossos espaços profissionais, é a imprevisibilidade das coisas que acontecem na sala de aula,
é a imprevisibilidade das coisas que acontecem na vida. Né? Aquilo que acontece, a imprevisibilidade com os nossos filhos, enfim. Né? Nós vivemos o imprevisível. Nós somos, de alguma forma, movimentados pela imprevisibilidade. E daí também mais uma imprevisibilidade acontece, que eu preparei algumas coisas. Mas quando eu estou aqui ouvindo a Ana, eu começo a pensar outras coisas. E aquilo que eu tinha até preparado vai estar nisso que eu vou falar com vocês agora, mas efetivamente já é mexido por outras coisas. Quer dizer, não que eu deixei o meu planejamento de lado, não. Mas é como eu pego aquilo que eu planejei e, movimentada por essa imprevisibilidade, me movimento para falar para vocês de outro modo. E daí deixo esse material para que possa ser distribuído e em outro momento a gente pode, então, vir a conversar mais. Dentro dessa ideia da imprevisibilidade, né, que eu vinha falando, uma das coisas que me movimenta é a nossa incapacidade, às vezes, de lidar com as imprevisibilidades. Ou com as coisas que nos acontecem. Por quê? Porque nós, de uma forma geral, criamos uma possibilidade de ser constituído como sujeito que somos a partir de alguns princípios históricos e de práticas discursivas históricas que nos constituem como sujeito, que é buscar a todo custo a estabilidade. Tá? Então, a gente sempre imaginava, e vamos pegar um pouco, desculpa, Ana, mas até folclorizando, né? Aquela menina de lenço branco, que ia na missa com a mãe, estava sendo preparada, dizendo que ela era a virgem, né? E ela estava sendo preparada para ser o quê? A mulher que vai casar, que vai ter os filhos, etc, etc, etc. Né? Ou seja, nós, quando criança, como mulher, fomos acostumados a uma vida, ou seja, perseguir um objetivo estável. Ou seja, o casamento e etc. Quando a gente olha para os nossos filhos e, de alguma forma, a gente diz para eles, bem pequenininho, né? Tem que estudar para ser alguém na vida. Né? A gente olha para os nossos adolescentes e diz isso, a gente está dizendo o quê? Procura uma vida estável, porque estudar vai te dar estabilidade. Eu lembro muito da minha mãe, quando eu era mais nova, que eu comecei a montar minha casa, ainda sem casar. Um problema seríssimo, né? Mas ela dizia assim, compra uma máquina Brastemp, porque dura para toda a vida, que nem a minha que eu tenho lá em casa. Ou seja, a ideia de estabilidade. Então, a minha maior preocupação hoje, quando eu penso sobre educação, enfim, é pensar de como a vida é, ou seja, como as coisas nos acontecem no âmbito da imprevisibilidade e de que modo, a todo momento, nós queremos pegar essa vida, que é movimento, que vai em diversas direções, tipo uma aranha fazendo sua teia, e tentar pegar esta vida. E por que é que nós tentamos pegar essa vida e encaixar ela em algum lugar, em algum movimento, para que ela se movimente menos, ou seja, para que ela fique mais estável. E por que eu penso isso? Porque a minha maior preocupação como, posso dizer, pesquisadora, meia boca, porque a gente vai se constituindo, a minha maior preocupação hoje, ela está com essa coisa que nos faz e que nos tenta e que nos movimenta para a direção da estabilidade. Ou seja, e tentar tensionar isso. O que muitos autores com os quais eu trabalho,
e daí eu digo que eu não sou nenhum desses autores, eu me utilizo deles para pensar as coisas, né? Que são os regimes de verdade nos quais a gente vem assentando ou buscando a estabilidade para as coisas que nos acontecem. Para isso, então, a gente vai ver que esses regimes de verdades, eles são vários, né? E o século XIX e o século XX da humanidade, eles foram lugares, foram tempos históricos, foram condições históricas muito claras para a gente poder encaixar ou produzir padrões de estabilidade e regimes de verdade. E dois deles foram muito fortes, que é o que a gente chama de capitalismo, né, o liberalismo, neoliberalismo, do qual nós vivemos hoje, mas também foi o socialismo, o comunismo e o marxismo. Ou seja, são dois regimes de verdade muito claros de como é que poderia ser, ou seja, a estabilidade desse mundo, ou por um jeito ou por outro. E principalmente no âmbito cultural, no âmbito econômico e no âmbito social, das relações sociais nessa sociedade. Por quê? Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo. Dentro do marxismo e do socialismo, a gente tem toda uma leitura dentro dessa perspectiva pela possibilidade de pensar a luta de classes. Nessa luta de classes existem os dominantes e os dominados. Ou seja, novamente, o regime de verdade que me faz encaixar quem é dominante e quem é dominado. Ok? Então, a gente sempre coloca o dominado é o oprimido, o que mais a gente diz, né? O inferior na nossa sociedade, etc, etc, etc. O dominante é aquele que tem os meios de produção, e etc, etc, etc. Mas daí, num dado momento, tem um movimento, tá? Que me mostra que nem sempre o dominado é dominado e que nem sempre o dominante é dominante. Por quê? Porque quando o pedreiro dominado pelos meios de produção que estava lá, dominado o engenheiro, chega em casa, certo? Ele olha para a mulher e diz: como é que tu não fez o almoço ainda e não pôs a mesa? Pô, mas ele não era o dominado? Como é que agora ele virou dominante? Significa que essas linhas tênues que a gente tentou encaixar sob a perspectiva somente dessa ideia de um conceito de classe e de classe econômica, não dá conta de a gente poder pensar a estabilidade das relações sociais e culturais no mundo presente, desse mundo que nós vivemos agora, que é mais ou menos esse mundo que eu saí de casa e cheguei aqui e tive várias imprevisões, e boas, é claro, sei lá, certo? Bem, então, a minha maior preocupação hoje é olhar para esses regimes de verdade. Aquilo que nós temos tomado como verdade para tentar estabilizar um mundo que não tem nada de estável. E com isso eu posso dizer que esse jeito de pensar, ele tem se tornado bem perigoso, né? Foucault vai dizer, pensar é perigoso. Por que ele tem se tornado perigoso? Porque ele me faz pensar a partir de algumas ferramentas que eu vou olhando a partir de alguns autores e que me faz pensar a partir de outros lugares. Mas pensar desses outros lugares se torna muito perigoso. Primeiro, por quê? Porque, geralmente, o lugar da onde eu estou pensando, ele, ao ser interpretado pelos outros, certo? Ele é interpretado a partir da lógica binômica. Ou seja, o que é verdade mesmo e o que é falso? O que é certo e o que é errado pensar? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, quando se movimenta no mundo, se movimenta para quê?
para fazer o certo, para fazer o verdadeiro. Tanto é que tem um monte de alunos nossos que chegam na aula e perguntam: professor, eu fiz esse texto, mas não sei se está certo. Ou seja, a gente, quando pensa a partir desse outro lugar, não pensa por esse outro movimento, não pensa a partir de uma lógica binômica. Isso é certo e isso é errado. A gente está pensando, e pensar é perigoso. E pensar, se pensa nessa relação do que nos acontece e do que está estável. Então, esse modo de pensar pode nos levar a uma terceira outra coisa, ou uma quarta, quinta, sexta, que não seja nenhuma das coisas que está entre o certo, que está no certo e no errado. Significa, então, que muitas vezes esse modo de pensar, as pessoas dizem assim: bem, mas então tu não está dizendo que nada é certo e nada é falso. Realmente, eu estou pensando sobre a coisa. Eu não quero saber agora, nesse momento, não está me interessando muito pensar nisso. Por quê? Porque é um desafio. É um desafio constante também pensar essas coisas e perceber esse perigo. Por que é um desafio? Porque ela me mantém como pesquisadora, como pessoa, como mãe, como amiga, como esposa, inclusive, totalmente e constantemente em crise. Ou seja, ela se mantém sempre no movimento de crise dentro de mim. Ou seja, mas será mesmo isso? Será mesmo? Significa que nós, de todas as maneiras, agora a crise econômica é um exemplo disso, nós queremos de todo jeito saber como é que nós vamos resolver a crise. A gente não quer saber de ficar em crise. Então, por isso que pensar é perigoso. Porque ela te coloca o desafio da constante crise. E ela te coloca no desafio de pensar que E o desafio maior não é pensar a crise em si, mas o regime de verdade nos qual nós estamos. Bem, faço essa introdução para dizer o que então quero pensar com vocês que é perigoso. Eu quero pensar duas perguntas básicas. Como, a partir de alguns regimes de verdade, estamos nós, professores, nos constituindo em sujeitos incluídos e inclusivos. E isso, só para dizer que essas perguntas, elas estão sendo... Não vai dar para mim falar muito sobre elas aqui, mas a gente pode recorrer a vários colegas que estão pesquisando sobre isso. Fernanda pesquisa sobre isso, a Priscila, que está aí, pesquisa sobre isso, a Beatriz vai pesquisar sobre isso, a professora Márcia, a Maura. Bem, tem um grupo de pessoas que estão pensando sobre isso. Ou seja, como nós estamos nos constituindo a partir do regime de verdade da inclusão que nós vivemos no presente, como incluídos e como inclusivos. E por que se torna tão importante nos tempos atuais, no presente, a gente ser incluído e inclusivo? Por quê? Por que será que inclusão quer dizer trazer o outro para o mesmo? Ou trazer o outro para a vida que eu estou pensando para ele? E daí, dentro dessas coisas, eu peguei... Na verdade, eu tenho vários casos, mas eu peguei um em específico. 2. Vou falar de 3, se der tempo. Primeiro, eu tenho um casal de amigos gays no Rio de Janeiro, que eles têm um filho de 13 anos, uma filha de uns 9 anos, e tem agora, eles adotaram há pouco tempo, um menino de 3 anos. Certo? No dia que saiu o negócio lá do Estatuto da Família, lá no Congresso, eles estavam indignados, então nós entramos num vídeo debate, e eles me diziam assim:
se tu vê, depois de tanto que a gente avançou nas coisas das diferentes tipos de família e tal, agora esse retrocesso. Realmente, em relação a isso, também penso que é o retrocesso, etc. Muito tristes, inclusive quase chorando. E daí a gente conversando, e a gente continuou conversando, e eu perguntei para eles, qual é a necessidade que vocês dois têm, de enquadrar aquilo que vocês vivem, as relações afetivas que vocês têm com essas crianças, ou seja, essa relação afetiva, de cuidado, enfim, entre adultos, crianças, cachorro, gatinho, etc. Por que vocês precisam encaixar isso num conceito tão ridículo do século XIX, final do século XVIII, que se diz família? Por quê? Por que a gente tem que teimar em dizer tipos de família? Por que esse conceito família nos é tão caro nesse regime de verdade? Ou seja, porque ele produz algo. Por que ele é nos tão caro e eu preciso me encaixar nele? Por quê? Porque nós temos a incapacidade de pensar que as relações afetivas entre adultos e crianças num determinado local, com bichinho, com gatinho, etc., não possam ser ditas e inventadas de outra maneira que não seja pela representação conceitual de que nós viemos a vida toda te chamando de família. E por isso que a gente cria família, tipos, pai e mãe, família, tipos, homem e homem, mulher, mulher, enfim. Aí entra a questão. Por que esse regime de verdade, da onde emerge o conceito de família, e por que é que nós, e qual a necessidade que nós temos, ao invés de inventar outra coisa, nós temos que encaixar essas relações nesse conceito de família? É um encaixe. E daí a gente pensa, será que e daí eu perguntava para ele, será que essa relação que vocês têm, que é uma relação outra, vocês não querem trazer essa relação para o mesmo? E daí eu perguntava, o que e para que a gente precisa, então, legalizar e legitimar de forma tão representativa aquilo que são as nossas relações? Porque nós estamos com a incapacidade de pensar fora do mesmo, fora do regime de verdade no qual nós fomos constituídos. Por isso que eu digo, me preocupa em pensar o regime de verdade da onde nós estamos constituídos. Eu juro para vocês, não falo mais nem a palavra família a partir de hoje. Eu falo de outra coisa. Eu quero falar, quero inventar junto nas minhas relações de estabilidade um conceito que não precisa me segurar, que possa pensar outras coisas. O segundo caso que eu vou levantar e tem a ver com isso, que é o conceito das cotas indígenas nos quais nós estamos trabalhando nos IFES, nas universidades. Semana passada eu estava num debate sobre isso com os colegas, que é o seguinte, que legal, eu não estou dizendo que eu sou contra as cotas, nem a favor das cotas, você sabe, eu estou fazendo uma discussão sobre o regime de verdade da onde a gente está se produzindo para ser inclusivo. Nós estamos agora com um grupo de indígenas na nossa universidade. E esses dias eu fui para um debate dizendo o seguinte, o que tem mudado no currículo da medicina, no currículo da farmácia, no currículo da fisioterapia, no currículo das licenciaturas, história, no ensino e na produção da medicina, da história, etc., com a chegada dos indígenas na universidade. Daí eles diziam para mim, nada, mas eles precisam, bem,
Nós estamos trazendo os indígenas da universidade no momento em que a gente não se utiliza de qualquer mudança daquilo que é um conhecimento produzido por essa cultura indígena na universidade. E nós estamos branqueando esse índio na universidade. E o pior de tudo, folclorizando esse índio na universidade. Por quê? Porque, na verdade, é o índio quem está vindo efetivamente se constituir num médico ocidental, bonitinho, aquele que nós estamos aqui, e que daqui a pouco vai estar cobrando consulta ali para nós. Porque a medicina do índio não nos interessa. Ela não está interessando para a nossa universidade. Estou falando da medicina porque a medicina é uma coisa muito contundente, né? Para isso. E até porque teve toda a reportagem da menina índia que se formou esses dias, etc. Então, aí entra em que regimes de verdades nós estamos estabelecendo a relação de cotas. De que modo é que nós estamos pensando esta diferença? Ou seja, eu pego o outro e trago para o mesmo. Que nem meus amigos que queriam encaixar aquilo que eles vivem na família do século XIX, XX, e aí que vai, etc. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, sobre pensar regimes de verdade. Nós temos o curso noturno, né? Educação especial noturno, pedagogia noturna. A maioria das licenciaturas é no noturno, né? Então, significa que para trabalhador, as licenciaturas bastam. Essa é a questão que está aí em jogo. Bem, mas nós temos uma grande desistência de alunas no noturno. Certo? E o discurso, ou seja, que estava rodando nas práticas de pensar a universidade é o seguinte: não, elas desistem porque elas trabalham. São alunas trabalhadoras. Não, elas desistem porque são mais velhas. São mais velhas e tal. Bem, mas a gente começa então a ouvir o que essas pessoas dizem quando elas vão desistir da universidade, dos cursos noturnos, essas mulheres. E elas não desistem porque elas trabalham, elas não desistem porque elas são mais velhas. Elas desistem porque no sábado e no domingo elas não têm tempo de estudar, porque elas têm que cozinhar, passar roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos. Elas desistem porque elas não conseguem dar conta do trabalho e da vida doméstica e mais da universidade. Então elas desistem, não é porque elas são trabalhadoras, não é porque elas têm mais de idade e ficaram muito tempo sem estudar. Elas desistem porque elas são mulheres. Elas desistem porque elas estão nesse conceito, nesse regime de verdade, de que quem limpa a casa, quem cuida dos filhos, quem faz o bolo do final de semana é a mulher. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso que a gente precisa pensar, e por isso que pensar é perigoso, por que se torna tão importante, nesses nossos tempos, se tornar inclusivo? Por quê? Porque na racionalidade do nosso tempo, a gente está fazendo um movimento que é de igualar aquilo que é diferente e que não tem como ser comparado. Não tem como eu igualar o índio, porque o índio tem uma cultura. Essa cultura ali é diferente. Ela não é diferente porque é diferente em relação à nossa cultura ou à medicina ocidental. É porque eles fazem medicina de um outro modo. Não é porque esse modo é igual ou diverso do jeito que nós fizemos na cultura ocidental. Eles fazem e eles lidam com as relações, por exemplo, o papel da mulher na sociedade indígena, de modos diferentes. Não é porque
eles possam ser comparados com os nossos modos. Por que existe, por que para nós o diferente é sempre aquele outro estranho a nós? Porque nós, professores dessa sociedade ocidental, branquinizada aí que nós vivemos, nós consideramos que o nosso modo de pensar, ele é superior ao do outro. Que o nosso modo, o nosso regime de verdade é superior ao do outro. Então, se a gente vai ver, voltando lá nos inacabamentos, nós precisamos, de alguma forma, do imprevisível, lidar com essas crises e procurar saídas dessas crises de tal forma, ou seja, nessas coisas que nos estão sendo aí inexplicadas, para criar outras coisas, outras práticas, outros modos de conceber. Eu acho que agora é um momento muito ideal para nós começar a discutir nos nossos cursos e nas nossas instituições outra coisa que não seja o conceito colocado e firmado, essa coisa representativa do que seja família. Por quê? Porque a gente pensa a partir dos nossos regimes de verdade. E daí, para finalizar, uma última coisa de pensar sobre os regimes de verdade, para dar esse exemplo de que nós, professores, precisamos pensar isso na nossa vida, de um modo geral, foi as últimas chuvas de granizo de Santiago. Nas últimas chuvas de granizo de Santiago, choveu muito grande, você sabe, as pedras foram enormes. Agora eu estive lá semana passada, os telhados estão todos rendados. Está lindo de ver, assim, porque não tem um lugar que não tenha um furo. Então elas ficaram uma renda. E tem uma pessoa que há muitos anos eu conheço, porque trabalha na casa da minha mãe, lá em Santiago. E a casa dela, e ela é a empregada doméstica há 30 anos, então a gente chama ela, inclusive, de tia já, há muito tempo. E ela caiu os granizos na casa dela e se foi também os telhados da casa dela. No outro dia, minha mãe, empossada da relação, né, no mundo, da coisa, disse assim: tu me manda 500, o teu irmão me manda 500, vamos fazer a casa da... né, arrumar a casa dela e vamos botar telha. Daí eu perguntei: não tem problema, eu até te mando 500. Mas tu perguntou para ela se ela quer botar telha na casa dela? Mas é o melhor. É o melhor. Bem, mas tu já perguntou como é que a pessoa que vai receber esse o melhor está se sentindo, está se relacionando com esse melhor? Bem, no fim das contas, é óbvio que a tia, que ia receber as telhas, disse assim: não, eu gostaria de fazer aos pouquinhos, como eu posso. E daí a minha mãe disse: está vendo? Mal agradecida. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa a partir de um regime de verdade. A gente vai ter que se movimentar nos nossos regimes de verdade para pensar outra coisa. Porque senão a gente vai voltar a pensar o mesmo. Não tem saída de como é que nós temos que pensar então. Nós precisamos, sim, inventar outros modos de pensar esse mundo que está presente aqui para nós. Não tem como a gente voltar lá na história. Na educação especial a gente gosta muito, né? Foi segregacionista, depois foi inclusivo, agora é inclusão. Bem, voltando à história para dizer que o presente é melhor ou pior, e sem nós termos a capacidade de criarmos mais nada, sempre fazendo a leitura desse presente a partir desta coisa que é o mesmo, ou tentando transplantar as coisas do passado para agora,
E daí tem muita gente daquela coisa, né? Ai, antigamente é que nós tínhamos valores. Que valores são esses? Quer dizer, eles dão conta de nós fazermos e pensarmos a nossa vida nos dias de hoje? Se eles não dão, eles já são passados, eles têm que ficar lá. A gente vai ter que criar outras coisas para pensar sobre isso. Então, só para dizer que para a gente pensar sobre isso, a gente tem que pensar a partir da onde é que nós pensamos o mundo de hoje. Que regimes são esses? E daí a gente vai ver que muitas coisas daquilo que a gente tem feito no campo educacional, nas questões da educação inclusiva e etc. Por quê? Porque nós estamos nos tornando inclusivo mais efetivamente porque estão dizendo que a gente tem que ser inclusivo. Nós estamos nos tornando inclusivo porque nós, ao mesmo tempo, todo o tempo, empreendendo em nós mesmos coisas que nós nem sabemos de onde é que estão vindo. Porque a gente está procurando a estabilidade do regime de verdade, ao mesmo tempo que a gente não sabe para que faz. Eu tenho um conceito que é muito caro para mim, ela já sabe, porque onde eu vou eu falo sobre ele, que é um conceito que a Fernanda traz, que é esse sujeito turista, né? O professor turista, ela vai trabalhar mais especificamente, mas eu já estou ampliando um pouco disso. Essa é coisa de nós turistas, né? Hoje, parece que nós somos todos turistas. Nos dizem que é bom comer ovo, a gente vai lá e come ovo. Nos dizem que não é bom comer a gema, a gente não come a gema. A gente Bem, assim também é o jeito que a gente está fazendo com aquilo que a gente faz com a gente mesmo. Não, a partir de agora eu não vou mais falar sobre negros, sobre índios. Por quê? Porque politicamente, né, eu ouvi dizer, a gente vai carimbando determinadas informações. Por quê? Porque estão dizendo que a gente tem que consumir muita informação, sem pensar sobre elas. Por quê? Porque pensar os regimes de verdade dos quais a gente está, efetivamente, se constituindo sujeitos inclusivos, a gente não consegue dar conta. Então, assim, foi pensando em algumas coisas sobre isso, e eu gostei de trazer esses exemplos, porque eu acho que vocês vão ter vários aí para pensar sobre isso, e para pensar de outro modo, não a partir do mesmo. Tá? E eu acho que esse é um grande papel das nossas instituições universitárias, instituições de educação profissional, enfim, e quem sabe o nosso papel como um intelectual, não mais um intelectual militante que queria fazer a revolução, mas um intelectual específico, né? Que possa fazer a diferença, que possa ir pensar o outro em alguns espaços e modificar e pensar essas relações de espaço. Obrigada. Bom, ficaríamos também horas aqui escutando sua fala, porque é uma ligação, né? Fazer pensar, e ao mesmo tempo, quando a gente chega no fazer pensar, a gente chega nas questões de gênero, né, prof? E eu me colocando no meio da fala das prof, pensando sobre isso, né? E agora, então, a gente abre para as perguntas, isso? Isso. Enquanto vocês vão... Só um momento, prof. Agora o espaço destinado às perguntas está aberto, frisando que os participantes via web podem enviar esses questionamentos e o público presente faça a pergunta por escrito, que os assistentes recolherão as perguntas. Antes da prof. Ana, gostaria de falar alguma coisa. Eu já venho só comentar uma coisinha e daí já passo a fala para ela já pode complementar enquanto o pessoal vai fazendo as perguntas, tá? Esse fazer pensar, e eu me coloquei, prof, chegando na questão da prof. Ana, do fazer pensar da prof. Leandra. E uma das perguntas que vem na minha cabeça é como eu, como sujeito, né, consigo fazer esse pensar não dominante, como a gente sempre tem
o uso das redes sociais, enfim, que a sociedade nos impõe. E como mudar tudo isso, como mudar esse cenário, mudar esse discurso e realmente fazer para a prática, né? Essas eram as minhas perguntas, porque eu me coloquei agora como mulher, né, pensando na fala da Prof. Ana, porque eu só vou começar a descobrir todo esse procedimento que a Prof. Ana abordou realmente pensando. Se eu não pensar quem eu sou, que mulher eu sou, que sujeito eu sou, que papel eu tenho na minha sociedade, né, que mulher que estou me constituindo, né, eu não vou conseguir realmente produzir ideias, pensamentos, ideologias, enfim. E isso me preocupa porque talvez esteja aí a questão de jovens, como disse a Prof. Ana, né, colocando suas posições, talvez até sem pensar, né, Prof. Leandra? E indo pelo o bonde, andando, pegando o bonde e apenas indo, né, sem pensar realmente. Então, o papel da escola, né, o papel nosso da educação, professor, né, o que fazer, que mudanças são necessárias para que a gente comece a fazer realmente se pensar acontecer e sair dessa busca da educação do estável, que é isso que a educação busca hoje. A vida da gente é um movimento constante, mas nós, como sociedade, sempre buscamos o estável e a educação ela está sempre buscando o estável. Um exemplo é de que currículo, avaliação, metodologia, sempre buscando esse estável de resolver aquilo e deu, sem pensar, né? Então, já aproveito, passo a fala para a Prof. Ana e ela já pode, quem sabe, dar continuidade. E já temos também 2 perguntas aqui. Isso. A Prof. gostaria de responder junto. Então, eu vou... Pode. Antes de responder, eu só queria... quero fazer uma propaganda, que é aproveitar esse espaço. Não sei se é propaganda. Primeiro, a minha indelicadeza, quando fiz a apresentação aqui, que não cumprimentei a Leandra, desculpe, tá, Leandra, cumprimento os alunos, e que eu estou aqui por causa da Suzy. Só isso. Ela que me trouxe para cá. Então, eu esqueci de agradecer essa mesa e a Suzy em particular. E a propaganda é o seguinte: amanhã eu estarei lançando na Feira do Livro de Porto Alegre uma obra que eu acho maravilhosa, que é essa aqui, Dicionário Crítico de Gênero, que reúne 100 e poucos intelectuais do mundo inteiro, com também verbetes, tentando dar conta dos verbetes todos que têm a ver com gênero, sexualidade, homossexualidade, marianismo, tá. Dá para vender na estante virtual, mas se vocês quiserem também, vocês podem entrar lá no meu MSN, no Facebook, que está aberto, e a gente, daí custa menos, né, porque nós mandamos, eu e Losandro mandamos pelo correio, porque a estante virtual cobra o livro mais o frete. E amanhã, então, das 5h30, das 5 às 6h30, ganhamos 1h30 na Feira do Livro para fazer um debate sobre a obra. E esse meu aqui, que é também na estante virtual, tempos diferentes, cursos iguais, a construção histórica do corpo feminino. Tá? Esse é mais baratinho, então os 2 para vender. Essa é a propaganda que eu queria fazer, aproveitar. E eu estou deixando aqui também para a Suzy, que ela vai passar para a coordenação, tal, para depois vocês poderem usar à vontade. Agora, o seguinte, se tu me deixa dar, se a Leandra permite, essas perguntas, eu queria responder as que tu fizeste e também com essas juntas. Fazer uma coisa só, porque eu acho que tudo tem a ver numa coisa só. Tu vai ler elas? Vou ler. Além da desconstrução do corpo feminino, poderíamos, de alguma forma, iniciar, concomitante a esta, também a desconstrução do corpo masculino? Entre outros, poderemos, como homem, hétero ou homo, não gostar de futebol? Um UFC em qualquer esporte, entre esporte, poderemos ter o direito de falir e não ter direito e assim mesmo ser respeitado como homem? Posso, como homem, ter somente uma mulher e poder dizer não a outras? Enfim, essas perguntas poderiam desconstruir o corpo masculino? A outra tem a ver também.
essa aqui, né? Professora, quando Foucault afirma que as coisas são historicamente construídas, como pensar em direitos humanos? Como pensar em direitos que são ingredientes inerentes ao ser humano, indiferentes do tempo, espaço, etnia, classe social, se tudo é construído histórica e socialmente? Um direito atemporal não deve ser criado por um legislador atemporal que normatize o que é moral ou ético? Esta aqui ela se refere mais à questão Então, vou responder rapidamente aqui. Tentar participar do debate, tá? Primeiro, juntando com a Suzy, com essas aqui, nós não temos tempo hoje aqui para isso, que é super rápido, mas existe uma coisinha, um conceito teórico chamado representação. E que ele é fundamental para entendermos o resto. E eu sempre gosto de dar um exemplo, essa coisa teórica tão difícil, representação, diferença, discurso, um exemplo prático nos dias de hoje para a representação. Quando se criou a figura feminina como representação, nos laços de Foucault, a mulher não existia. Quando chegou o movimento feminista no mundo, na década de 70, vamos dizer assim, olharam para trás para se contar e cadê nós? Nós não estarmos, porque éramos somente uma representação do feminino. O que eu vou dizer com isso, então? Hoje, se eu fosse olhar aqui na plateia, as moças todas, nós aqui da mesa, nós estamos todas de calça comprida. Aí são exceções que são de saias. O que era a representação do feminino? Uma mulher sempre de saia, com unhas pintadas, muito seio, muita maquiagem, salto 20. Não sei se alguém conheceu aquelas meias que tinha aquele frisinho atrás, etc, etc e tal. Não, rendagem é uma coisa posterior. Aqui tinha só um fiozinho que parecia uma tatuagem atrás. Bom, esse modelo existe ainda? Existe. Esse modelo de radical feminilidade existe? Existe, mas não é um modelo que nós, mulheres, assumimos. Quem seria hoje, então, o modelo dessa feminilidade radical? Que não são mulheres. As drag queens. As drag queens exacerbam a feminilidade para parecer mais mulheres. E não são mulheres. Elas são somente uma representação do feminino, aquilo que foi sobre nós. Tá? Então, e depois eu acho que a nossa discussão aqui passaria aonde começar a mudar. Eu quero falar sobre isso nessas duas perguntas aqui posteriores. Eu acho que família e que escola, na minha avaliação, são lugares privilegiados. Eu tenho 2 filhos homens, agora tenho um netinho homem. Gente, a gente sabe o que é ter filho homem em casa. Porque nós somos tremendamente preconceituosas. Quando é que a gente mandou um filho lavar uma louça? Quando é que a gente manda um filho arrumar uma cama? E eu nunca esqueço, numa palestra em 3 de maio, no Rio Grande do Sul, foi um Fórum Mundial da Juventude, e eu fui dar uma palestra sobre a construção dos sexos. E eu acho que o pessoal achou que era sexualidade, coisa assim, lotou um galpão. Lotou um galpão, e a Neuzete, que tu conheces, e uma outra menina, Santa Rosa, levaram um aluno 2º grau para lá. E estavam no final do galpão. E eu falava assim, como era bom se os meninos pudessem receber bonecas de presente para brincar, porque as meninas não ganhavam carrinho até ontem e agora dirigem muito melhor do que os homens. E por que os homens não podem ganhar boneca? Que medo de que fiquem gays, boiolas, né? Então, eu disse, por que não podem, até saber como pegar um filho quando o filho nasce? Daí contou depois a Neuzete para mim, que tinha um grupo lá, disse assim, viu? Ela quer que todo mundo aqui vire boiola. Eu nem falei esse termo que eu falei aqui, boiola. Eu disse, quer que todo mundo aqui vire boiola. Então, essas pequenas mudanças, a gente com os filhos, com os sobrinhos, com os vizinhos, são pequenas mudanças. E na escola, que eu acho que, de fato,
E aí, meu Deus, Mirar trabalha sobre isso, que fala de educação física, como é que para que a defensiva, o atacante, a defensiva. São várias questões pequenas que poderiam colaborar, de fato, para que pequenas mudanças também pudessem ocorrer. E daí, para juntar essas duas questões aqui que me pedem, a desconstrução do corpo masculino, é claro, eu aqui estou falando mais de mulheres, tal, mas o corpo masculino também deve ser desconstruído, e aí entra a questão da boneca, vamos brincar com boneca, assim, eu não tenho que ser sempre machão. Gente, jogador de futebol, eu pergunto, no ano passado me perguntaram assim, qual é o maior, genérico aqui, jogador de futebol do mundo, eu diria a Marta, que foi um sucesso internacional, a Marta, jogadora de futebol. E nós ainda ficamos acirrados como se fossem coisas de rapazes. Não, são coisas de mulheres. Mas nós temos que começar a olhar com normalidade que os homens possam ser heterossexuais ou possam ser homossexuais, como se quiser. Eu tenho amigos homossexuais que são muito mais másculos que os meus amigos heterossexuais. Não é todo mundo que sai lá desmanhecando. Não, são másculos. Tu não vai nem dizer que são homossexuais e que têm essa liberdade. E o cara que é heterossexual, que vai se casar assim, possivelmente vai ter filhos e que possa educar seus filhos um pouquinho diferentes também. Desde, meu Deus do céu, esses dias dei um pijaminha cor-de-rosa para o meu neto, acho que minha nora, que é argentina, não gostou muito. Meu filho não deu a mínima bola, mas eu vi que a minha nora, o argentino é muito conservador, ela não gostou muito do pijaminha cor-de-rosa. Mas são pequenas questões assim que eu acho que podemos desconstruir, sim, não somente o corpo, o pensamento, os preconceitos, a questão da moralidade, sim. E a outra pergunta, também vou responder rapidamente, sobre direitos humanos. Vocês conhecem uma maior violação aos direitos humanos que seja a violência contra a mulher e aos homossexuais? Eu não conheço. Então, nós estamos aqui falando de direitos humanos, como vem a pergunta, direitos humanos deveria ter uma cadeira obrigatória em quem faz no direitos humanos a questão de gênero. Porque essa, sim, é uma violação muito séria. Eu já fui relativista cultural, hoje sou muito menos. Para quem não sabe, relativista cultural, tu vai respeitar a cultura do outro. Hoje em dia, eu sou muito mais defensora dos direitos humanos que do relativismo cultural. Que quando fala decisão de critério das mulheres, isso é uma questão de direitos humanos, não é mais de cultura, não é, gente? E eu estou, Leandra, numa terra de índios, em Dourados. Dourados possui uma das poucas faculdades indígenas do Brasil, onde tu faz doutores, e é muito legal lá, é muito legal. Vocês têm ideia do que é a violência contra as mulheres indígenas dentro das aldeias? E eu fiz um texto semana passada para uma revista do Espírito Santo sobre a questão da violência contra a mulher e fiz 2 subcapítulos, porque depois que eu fui estudar isso, que eu fui me dar conta. A violência contra mulheres negras e a violência contra mulheres indígenas. As mulheres negras dizem, em livros, chega de falar só das brancas. Conosco é diferente. E as índias dizem, como é que nós vamos aplicar lei Maria da Penha nas aldeias? Nós vamos mandar nossos homens para a cadeia junto com os brancos? Então, vocês vejam que são temas realmente muito polêmicos, muito delicados, né? E para falar em direitos humanos e na questão do direito atemporal, eu acho que estamos em 2015 ainda, e não aplicamos ainda direitos humanos aos diferentes, vou chamar aqui diferentes, porque seriam mulheres, seriam índios, seriam negros, seriam pobres. E você sabe que os direitos humanos são direitos humanos feitos para homens brancos, ricos e heterossexuais. Tá? Esses outros estão fora ainda dessa grande coisa chamada direitos humanos. Então, vou, de novo, colocar sobre a centralidade na minha avaliação da escola. E de vocês que estão no ensino superior. Gente, as universidades não falam em gênero. As pessoas não sabem o que é gênero. Os cursos de pedagogia, fizemos uma pesquisa há 5 anos na sala com vários cursos do Brasil, os cursos de pedagogia que foram para o ensino básico não tem cadeiras de gênero, pouquíssimos têm, e as alunas não sabem o que é gênero. Então, tu vai querer mudança como?
E eu não posso responder agora para a Janete, ela pergunta aqui, para mim definir sexo, sexualidade, identidade. Acho que não vai dar tempo, seria uma palestra inteira sobre isso, né? Mas só para dizer que há um trabalho incessante, inesgotável, para definir quem tu és, como tu és. E só para dizer que identidade e subjetividade são construções históricas também. Tá? Não existe natureza, não. Então, e sexualidade, não vou falar aqui porque não vai dar tempo, mas identidade é uma palavra tão em voga, assim, e também subjetividade, feminina, subjetividade, são tudo construções, tá? E que a gente acaba... aí vem o Bourdieu, lembra, né? A gente acaba assumindo como uma natureza nossa, é da nossa identidade, é da nossa... Não é coisa nenhuma. É simplesmente um construto, uma construção, e que nesse serviço muito bem feito, nós assumimos como uma coisa nossa, de sempre, de natureza. Não. Desculpe a pressa, mas a coisa é apressada aqui. Eu só vou também assim tentar fazer um resumo, mas eu começo pela questão que a Suzy levanta, né? Como a gente mudar tudo isso? Não tem como, né? Por quê? Porque a ideia da mudança de tudo já é parte de um regime de verdade e de totalidade, né? E se a gente quer viver num mundo em que as diferenças possam ser diferenças, não tem como a gente mudar tudo para todo mundo. As mudanças vão ter que ser, sim, específicas. Né? Por quê? Porque não é eu dar as mesmas condições para todos, que todos podem chegar no mesmo lugar. Eu vou ter que dar condições diferentes. Entende? Eu não posso dar as mesmas condições. Vou pegar na área da deficiência intelectual, cegos e pessoas surdas. Tá? Eu posso dar... É as mesmas condições? Não, são condições diferentes. E eles vão chegar em lugares diferentes, não são os mesmos lugares. Vai significar que eu não tenho como mudar, porque mudar tudo, significa mudar chegar a uma totalidade, onde todo mundo lá no final vai ser universal, vai ser igual para todos? Não, isso não existe. É uma violência isso. É uma violência com relação a isso. Eu não quero que mulheres e homens sejam iguais. Eu quero que mulheres e homens possam constituir uma sociedade se identificando e se relacionando de forma respeitosa, sem violência, etc, etc, etc. Que não viole, não violência só física, mas também violência psicológica, violência que atinge nossos modos de ser. E a outra coisa é a ideia de mudança. Para mim, mudança é uma palavra carregada do regime de verdade muito claramente binômico. Ou seja, o que é mudar? Tirar daqui e colocar para cá. Pressupõe que tu tenha uma coisa ideal para onde caminhar? Não tem. Esse ideal aqui não existe. Então, eu sou muito mais de a gente pensar de que, sim, qual é o meu papel? É produzir processos, produzir experiências. Produzir experiência lá no campus de São Vicente e poder pensar sobre elas. Produzir experiências ali no campus de São Borja e pensar sobre elas. Produzir uma experiência lá em Santo Augusto, que agora a gente vai vamos acabar lá em Santo Augusto, no campus, banheiro feminino e masculino. Vai ser um banheiro só para todo mundo. Vamos analisar como é que vai ser essa experiência lá. Como é que vai atravessar cada um de nós? Como é que vai mexer com os nossos regimes de verdade? Nós temos que começar a produzir experiências. Olhar para elas. Olhar para essas coisas que são na nossa vida. E vai ter o inesperado. Porque se a gente tirar as plaquinhas de homem e mulher do banheiro, lá do campus de Santo Augusto, com a Nilzete lá. A Nilzete está lá, né? É Cerro Largo.
Isso. Mas se a gente tirar a plaquinha, vai ter o inesperado. Porque vai ter uma menina que vai dizer que o menino foi tarado. E daí o que a gente vai fazer com isso? Lembram que eu dizia? Quando eu vim para cá, eu não esperava. Por quê? Porque não tem como a gente controlar as coisas. Não tem como controlar a experiência. A gente pode pensar sobre ela. Então, eu acho que é isso. Né? Só a outra coisa é sobre a questão dos direitos humanos. Eu acho que assim, e concordo com a Ana, a nossa grande meta é pensar sobre os direitos humanos. E ter eles como uma referência para pensar as relações de vida, culturais, sociais, de gênero, étnicas, em relação à deficiência, etc. Por outro lado, eu acho que a gente não pode achar que direitos humanos é algo natural e que já está, então, estabilizado. É isso. Então, direitos humanos é isso. Por quê? Porque tem muita coisa que não cabe nesse lugar dos direitos humanos. Ou seja, só cabe nos direitos algumas coisas, nos direitos humanos algumas coisas, que estão sendo legitimadas para caber, porque tem outras que não estão cabendo. Certo? Porque não está cabendo nos direitos humanos os imprevisíveis. Não está cabendo nos direitos humanos uma discussão de que direitos humanos envolve uma relação ética de todos para com de cada um. Porque na coisa dos direitos humanos está muito claro, é para a mulher que é violentada, é para negros, é para índios, direitos humanos servem para os pobres. Direitos humanos servem para os diferentes, para os estranhos. É como se esse mundo pudesse também, e para os ricos. Esse cara os ricos, poderosos, precisam pensar sobre a perspectiva dos direitos humanos, por eles não pensar que está acontecendo o que está acontecendo hoje no mundo. Por quê? Porque direitos humanos tem que ser algo que tem que movimentar o modo de vida ético de todos nós. E não é só dos pobres. E direitos humanos não pode ser só elemento judiciário, jurídico. Ele tem que ser outra coisa. Ele tem que ser modo de vida. E para ser modo de vida das pessoas, ele não pode se resolver só no judiciário. Então, direitos humanos é importante. O que está cabendo nos direitos humanos hoje? O que não cabe? Por quê? Porque ele também é algo que nós estamos tentando naturalizar. Mas as próprias ideias de direitos humanos, e a gente sabe de onde saiu, foi no século XX, ele foi uma construção histórica, social e cultural a partir de condições históricas de uma época. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar. E a segunda pergunta, a última pergunta que me mandaram era que nas culturas negras tem como meio medicinal a macumba. Na cultura ariana, usam como meio medicinal os testes judeus, como fez Mengele, né? A Segunda Guerra Mundial. Qual é a sua opinião em torno disto? Bem, eu não tenho uma opinião sobre isso, sabe? Mas também acho que não seja mais hoje uma questão tão pura assim. Lá nos negros é macumba, lá não sei onde, não sei o quê. Não é tão puro mais. A gente tem uma pretensão, que é outro elemento de um regime de verdade, é que as fronteiras das coisas elas são são fechadas. Não, elas estão vazadas. Elas são vazadas. Nós estamos fazendo uma discussão hoje sobre uma pílula aí da cura do câncer, né? Querem proibir no Brasil, e etc. É muito mais. E daí é a ideia de pensar sobre os regimes de verdade. Nós não estamos discutindo aqui a cura do câncer. Nós estamos discutindo aqui o empreendimento de uma indústria farmacêutica que está com a patente desta pílula e que efetivamente está fazendo um movimento X e Y e tal no presente.
E daí eu acho que é um outro conceito que a gente precisa pensar, e que é do nosso tempo. Nós temos que parar de pensar que a gente vai conseguir entender as coisas nas suas profundidades, né? E daí, assim, vamos estudar muito bem a medicina indígena para ver o que serve para nós. Não, vamos nos relacionar com os diferentes tipos de medicina que possam um dia e que possam nos responder elementos desse mundo, desse presente, disso que nós vivemos agora. Eu acho que a ideia de não pensar superficialmente, mas de perceber que os problemas que nós temos hoje, eles não são lá no fundo. Eles estão num movimento de relações com várias coisas. Então, a gente fica tão preocupado olhando o jornal. Ah, que absurdo não liberarem a pílula do câncer. Mas a gente não sabe, ou a gente não tem a informação da superfície toda de que essa coisa dessa pílula está se movimentando. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa fazer. Acabar um pouco com as nossas certezas. Achar que fazendo piquete, com algumas certezas básicas e únicas, a gente vai dar conta de entender o presente que a gente vive. E por isso eu acho que é legal a gente pensar a partir de diferentes, né, movimentos. Rapidamente, então, agradeço, né, Prof. Leandra, Prof. Ana, de estar aqui. Peço desculpa pela hora, né? A gente já começou um pouquinho atrasado. Então, a gente finaliza com o protocolo. Agradecemos aos professores que comporam a mesa, as palestrantes, professora Ana Maria Collin e Leandra Bauer, e a mediadora Suzy Alves pelo excelente trabalho realizado.